Agora é o seguinte, eu quero trazer essa história para você, o mistério que envolve a morte do bebê João, uma criança de 10 anos. Reviravolta na morte do João Wesley de Lara, viu? Só 10 meses tinha essa criança quando morreu. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no depoimento que os bisavós do menino tinham dado à nossa equipe. Primeiro, escuta só o que eles disseram. Daqui a pouquinho, coloca o VT no ar. A morte do pequeno João Wesley de Lara, de apenas 10 meses, causou comoção e indignação. Familiares, amigos e pessoas próximas dos pais da criança ficaram revoltados após assistirem à reportagem mostrada no Balanço Geral da RIC Record TV, onde os bisavós do menino afirmaram que João Wesley não sofria violência em casa. Entre as pessoas que se indignaram com a versão contada pela família do pequeno João Wesley, estão duas mulheres que moram perto dos pais da criança. Segundo elas, a rotina da família não era assim, de amor e afeto, e sim marcada por muita violência. As duas mulheres, que preferem não se identificar, disseram que conhecem muito bem a rotina da família do pequeno João Wesley e afirmaram que o menino sofria violência por parte do pai. Tinha muito medo do pai, ele tinha muito medo de ficar no colo do pai. Era uma criança que ia para o colo do pai e chorava muito. O que você acha que aconteceu? O João Wesley sofreu violência do pai que pode ter causado a morte dele? Provavelmente sim. Você não tem dúvida disso? Não tenho dúvida. Ele colocava panos de prato na boca do menino quando o menino estava chorando. Ele passava barba para irritar o menino, batia na orelha do menino. As mulheres disseram ainda que não era apenas o menino que sofria violência. A mãe e os bisavós de João Wesley, que nos deram entrevista, também sofriam com o pai da criança. A avó contava para todos os vizinhos que ele judiava da mãe e da criança. Ele era uma pessoa que judiava por qual motivo? Ele é violento quando ele usa droga, muito violento. Ele usa muita droga? Ele usa cocaína. A vizinhança toda sabe disso. Ele bate nos avós, eu acredito que seja por procurar dinheiro por causa de droga. Quando ele está muito irritado, ele chega e eles falam qualquer coisa para ele já vai em cima e já bate neles. As testemunhas contaram ainda que no próprio velório do menino, os pais da mãe de João Wesley não permitiram que Everton se aproximasse de Emily. A nossa família não queria que ele estivesse próximo dela porque a gente já tinha desconfiança das agressões. Outra situação que quem assistiu a reportagem levantou é em relação ao pai de João Wesley ser usuário de drogas. A família havia dito que ele não era viciado, mas segundo as testemunhas, Everton usa diariamente cocaína. Todos os dias. Assim, todo dia, quando ele tem, como fala, condição para poder comprar, ele já está comprando. Por isso, as duas mulheres que tiveram coragem de falar sobre a rotina da família do pequeno João Wesley não têm dúvidas em afirmar: a criança pode ter morrido devido à violência por parte do pai. O que você acha que motivou a morte do João Wesley? Alguma agressão que ele tenha feito mais pesada com ele. Quem tenha feito? O pai. Além dessas duas pessoas que falaram com a nossa equipe sobre o que de fato acontecia dentro da casa dos pais do pequeno João Wesley, nós também encontramos a dona Rosane. Ela é mãe da Emily, que é a mãe do João Wesley. Dona Rosane, foram várias as pessoas que nos disseram que a sua filha sofria violência por parte do Everton. Isso realmente acontecia? Acontecia. Eu nunca presenciei, mas acontecia sim. Como é que a senhora tem certeza se nunca presenciou? Porque ela me falou, algumas vezes ela me falou que ele já pulou nela com cabo de vassoura, com a cadeirinha, até com a cadeirinha do neném. Comigo, assim, ele nunca me maltratou nada, mas em compensação com a Emily, com o João, o fato do João ter pavor, sabe? De às vezes ele chegar, o João começar a chorar. Essa é a foto do João Wesley antes de ser morto, antes de morrer. E aqui ele tem um hematoma muito forte no rosto, que pega até embaixo dos olhos. E o pai teria dito que isso aqui foi uma queimadura provocada por um secador.
A senhora não acredita nisso? Não acredito. Não acredito que seja um secador de cabelo. Nunca que isso aí foi um secador de cabelo. Nunca. O que a senhora acha que foi isso aqui? Eu não sei, mas é alguma agressão, alguma coisa, não sei. Não sei mesmo. E por que a sua filha não denuncia ou denunciou tudo isso Devia antes? ter denunciado. Deveria já da primeira vez, da primeira briga dele, sabe? Mas ela nunca teve coragem de fazer isso. Cadê o texto do pai? Cadê o texto do pai? Cadê o Didei? Cadê? Olha, tem que dar uma respirada. Tem mais. Tem mais. Antes da reviravolta, o bisavô do menino tinha dito que João era muito bem tratado pelo pai. Vamos ver, agora sim. A única coisa que nós tem a declarar é que, pelo menos na nossa presença, ele tratava a criança muito bem, tanto ele como a mãe, tratavam muito bem, mostravam muito amor e carinho pela criança. Então, nós não tem nada a declarar nessa parte, porque entre quatro paredes é só os dois mesmo que sabem. Mas e aí, como é que fica a família paterna do bebê João Wesley? Ontem os bisavós, né, do menino diziam que ele era muito bem tratado pelo pai. E agora? O que eles contaram vai surpreender você. Coloca no ar. Depois de ouvir as duas mulheres que denunciaram as agressões, fomos novamente até a casa da família conversar com os bisavós do pequeno João Wesley de Lara. Com base na versão que ouvimos, Dona Marli confirmou: o pai da criança era sim violento. Quando ele bebia ou usava as porcarias dele, ele era violento. Fora das porcarias que ele usava, não era violento, mas nas drogas ele era violento. Ele era muito violento? Bastante. Nós tínhamos medo sim, porque quando ele ficava violento, alterado, ele podia fazer alguma coisa que poderia prejudicar a gente, né? A nossa equipe descobriu também que os bisavós do pequeno João Wesley registraram na delegacia aqui do bairro um boletim de ocorrência contra o pai do menino, o Everton, por violência doméstica e ameaça. Eles chegaram até a pedir à justiça uma medida protetiva contra o rapaz. No documento a que tivemos acesso, o juiz de direito da Vara da Família da Comarca de Curitiba concedeu aos bisavós de João Wesley uma medida protetiva. O documento, que foi emitido em novembro de 2020, afastou o rapaz da família, que só retornou ao convívio após a morte da criança. Ele voltou porque não tinha onde eu enfiar ele. Não podia pagar outro aluguel para ele. Aí catei ele, trouxe e coloquei aqui dentro. Antes ele já estava, um mês ele já estava vindo aqui, mas não muito. Ele vinha, ficava um pouquinho, voltava, o neném, vinha trazer o neném para mim, o neném ficava um pouquinho comigo, voltava, era assim que fazia. Outro documento importante que conseguimos nessa busca pela resposta do porquê João Wesley morreu foi o histórico de atendimento do menino na unidade de pronto atendimento no bairro Tatuquara. Às 2h28 da manhã do dia 28 de fevereiro, ele deu entrada na UPA, com batimentos cardíacos em 140 e desacordado, além de estar com a taxa de glicemia completamente alterada, chegando a mais de 400. Mas o que chamou a atenção foi o relatório da enfermeira no momento da transferência de João Wesley para o Hospital Evangélico, às 5h58 da manhã. Ele tinha um hematoma no lábio superior. Perguntamos à bisavó do menino que ficou com ele na noite anterior, antes de ser internado, se ele tinha algum ferimento ou marcas na boca. E ela confirmou que não. Ele posou na minha casa de sexta para sábado, 10 horas, ele acordou, dei banho, levemos ele para a casa dele, sem nada. Não tinha nada de hematomas. Na boca, nenhuma marca, cortado, nada? Nada. No corpinho inteirinho, nada. Diante das contradições que foram apresentadas, após a primeira vez que conversamos com a família, agora os bisavós de João Wesley já não têm mais tanta certeza que a criança não tenha sofrido nenhuma violência antes de ser socorrida
à unidade de pronto atendimento pelos próprios pais. Eu falei, Emily, o dia que você sair e deixar o nenê com o Everton sozinha, você vai me pagar. Portanto, até outro detalhe, liguei para a mãe dela e falei, Rosana, esse negócio dele acho muito agredindo a Emily, conversando bastante com a Emily, brabo com a Emily vai e volta, esse negócio não dá certo. A senhora sabia que podia acontecer alguma coisa? Podia. Eu falei, por favor, não deixa mais essa menina viver mais com o Everton. Eu senti o pavor na carinha dele. O dia que ele quebrou o bracinho, eu fui lá visitar ele. O Everton passou assim e ele danou chorar, sabe? Chorar assim, sabe? Então, é isso que me fez perceber que alguma coisa errada tinha, sabe? A senhora acha realmente que o neto da senhora possa ter sofrido algum tipo de violência que provocou um hematoma na cabeça? É difícil de eu falar, mas eu acredito que sim. Ela separou dele e voltou para casa, daí eu falei para ela, se é isso que você quer mesmo, volta, mas é a vida do João que está em jogo. Aí ela não me respondeu mais nada e acabou voltando para ele. E o seu neto? E o meu neto, nunca mais. Morreu. Um anjo, uma criança, 10 meses, nasceu já assim vítima de tantos problemas. Na reportagem que o Nader mostrou pra gente, ficou claro que existiam ali problemas dessa família, inclusive de relacionamento com drogas. Isso ontem, quando nós mostramos aqui a reportagem, era uma situação que a gente ainda estava em dúvida. Né? Que a gente estava em dúvida. Mas o Nader trouxe hoje para a gente essa reportagem que mostra que as coisas tomaram um novo rumo. Antes de falar com você, Nader, eu só gostaria de chamar a atenção do nosso público para o seguinte. As pessoas apareceram sem máscara ali, mas elas foram orientadas pela nossa equipe, a equipe do Nader, a usar a máscara, mas foi uma preferência delas de não usarem. Nossa equipe manteve o distanciamento e respeitou essa regra nesse momento. Bom, dando sequência aqui, Nader, quer dizer, hoje a situação é completamente diferente de ontem e o pai da criança realmente não é flor que se cheire. Jasson, e antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bem diferente do que foi ontem, quando você me perguntou qual era o sentimento que tinha diante de tudo isso, e eu fui muito categórico em dizer de que acreditava que essa criança pudesse ter caído dias antes, conforme caiu, e há essa informação, e de que ele possa ter batido a cabeça, ocasionado um problema que veio a se tornar grave nas sequências dos dias que se passaram. Mas hoje o meu coração já diz outra coisa, Jasson. Hoje o meu coração diz que o exame de necropsia vai ser fundamental. Eu falei agora há pouco do Dr. Gastãozinho da Rosa, um dos criminalistas mais conceituados do país. Mandei todo o material para ele, ele me disse que o exame de necropsia dessa criança vai ser fundamental. Outro detalhe importante, Jasson, em relação ao que você me perguntou ontem, se acreditava que esse pai pudesse ou não ser tão violento a esse ponto. E eu queria detalhar aqui o que tem no meu celular. Eu vou pedir para a produção fechar nessa mensagem para que eu possa mostrar, Jasson. É fundamental o que está escrito aqui em cima, nessa mensagem. É uma mensagem do Everton encaminhada a uma pessoa, Jasson. E eu vou ler agora a mensagem. Só para comprovar que essa mensagem está aqui no meu telefone. Olha, vocês estão aprontando para mim. E se eu for preso antes de conseguir alguém para me defender, eu não vou ir sozinho. Nunca quis o mal da Emily. Ou seja, ele mandou essa mensagem para uma pessoa dizendo que se ele não conseguir alguém para se defender antes de ser preso, porque sabe que pode ser preso, ele vai para a cadeia, mas não vai sozinho. Ele vai levar a mãe do pequeno João Wesley junto. Aí fica uma pergunta, o porquê dessa ameaça? Do porquê dele ameaçar levar a mãe da criança junto? Será que tem algo mais nessa história? E tem muito mais para eu falar ainda, Jasson. Pois é, Nader, porque ontem, inclusive, o que chamou a atenção na reportagem que você trouxe pra gente ontem, é que a mãe teria deixado a criança, saído, e aí depois teriam ligado para ela para voltar. Acho que é bom a gente, nesse momento, repetir. Onde que ela teria ido? Ela trabalha num food truck, num carro de lanches, e trabalhava até a meia-noite. Nesse período, o João Wesley ficava com o pai. Ela teria voltado para casa por volta da meia-noite, houve uma discussão,
e ela teria saído. E nesse tempo entre ela sair, não se sabe se ela voltou para o trabalho dela, para continuar trabalhando, o pai do João Wesley ligou dizendo: volta para casa porque o menino passou mal depois de tomar mamadeira. Eu acordei 1h pouco da manhã e ele está mal, precisamos levar ele para o hospital. Essa é a informação que foi passada por eles. Agora tem um outro detalhe, Gerson. O depoimento da mãe, ela iria na delegacia agora, às 3 horas da tarde, com a advogada constituída por ela. Só que a advogada pediu um prazo para ter conhecimento do que está no inquérito para que a mãe possa falar. E aí, Gerson, fica uma outra pergunta. Por que a mãe precisa ter conhecimento do que está no inquérito para falar? Eu acho que nesse momento a advogada está errando, falando juridicamente agora. Porque quem fala a verdade não precisa de prazo para contar uma história. Quem fala a verdade chega e fala hoje, amanhã e depois. Porque a mentira tem perna curta e a polícia sabe disso. E olha, a polícia investiga o caso. Por enquanto, a investigação realmente segue a linha dos maus tratos. Quero ouvir a delegada, Dudu Cria. Coloca no ar. Nós estamos esperando aí todos os exames ainda possíveis, oriundos aí do nosso instituto, do IML, todos os exames que vão aí pormenorizar exatamente essas lesões, esses possíveis crimes de que esse bebê possa ter sido vítima aí ao longo dos seus poucos meses de idade, né? Lembrando então que veio do hospital a informação de que ele possuía fraturas antigas, aquelas em que ele de fato veio a óbito. Então é uma investigação aí possivelmente de uma situação muito grave envolvendo aí um bebê que sequer podia ali manifestar algum sentimento aí de dor, poderia então verbalizar, estar sendo vítima aí de algum tipo de crime. Bom, o detalhe é o seguinte: essa criança foi atendida no hospital evangélico, a polícia está então trabalhando para saber realmente o que aconteceu. E testemunhas, e eu quero trazer daqui a pouquinho a nota do hospital evangélico. Aliás, põe para mim já, deixa eu trazer essa nota já, que eu acho que é importante. Coloca para mim, Raul, por favor, a nota do hospital evangélico. Nós falamos com o hospital, que também prestou atendimento ao bebê João Wesley. O hospital tinha sido apontado pela família como responsável pelo corte na cabeça da criança, que é citado na certidão de óbito como causa da morte. Bom, mas aí o hospital confirma que o menino foi atendido após ter sido encaminhado pela UPA do Tatuquara no dia 28 de fevereiro. João Wesley ficou na UTI até o dia 2 de março, quando morreu. Nota do hospital que eu estou lendo. Em relação aos possíveis maus tratos, o hospital evangélico reforça que quem deve investigar a situação é a delegacia especializada. Eu trouxe para você aqui agora, inclusive, a sonora da delegada que está trabalhando nesse caso, que está trabalhando nessa investigação. Olha, testemunhas e a própria família do pai de João confirmam que ele é violento e viciado em cocaína. Quero ver. Ele é violento quando ele usa droga, muito violento. Ele usa muita droga? Ele usa cocaína. A vizinhança toda sabe disso. Ele bate nos avós, eu acredito que seja por procurar dinheiro por causa de droga. Quando ele está muito irritado, ele chega e eles falam qualquer coisa para ele já vai em cima e já bate neles. Quando ele bebia ou usava as porcarias dele, ele era violento. Fora das porcarias que ele usava, não era violento, mas nas drogas ele era violento. Ele era muito violento? Bastante. Nós tínhamos medo, sim, porque quando ele ficava violento, alterado, ele podia fazer alguma coisa que poderia prejudicar a gente, né? Quer dizer, uma família com medo, né? Exatamente. A morte desse menino e uma família, tanto do lado dos avós paternos, do João, que morreu, quanto do lado materno, tá todo mundo com medo. E talvez, até tentaram, Nader, né, com um boletim de ocorrência anteriormente e tal. Enfim, mas não foi tomada uma providência e acabou que esse menino morreu. Gerson, e outro detalhe importante, está no boletim de ocorrência, a gente colocou ali na reportagem, no relatório feito pela enfermeira às 5 horas da manhã, 5h58 da manhã, quando o pequeno João Wesley foi encaminhado ao hospital evangélico, ela fala que o João Wesley tinha um hematoma na boca, provavelmente um tapa, uma porrada, ou bateu em algum lugar, ele estava com hematoma na boca, e isso levantou a suspeita. A bisavó do João Wesley, que é a avó do Everton, pai da criança, me disse que na noite anterior a criança estava com ela, e essa criança não tinha nenhum hematoma. Por isso, Gerson, uma pergunta, por que a advogada quer resignar o ato? Juridicamente falando é esse, e a doutora Márcia pode até explicar, porque para nós, a gente entende que quem fala a verdade não precisa resignar o ato, ou seja, pedir prorrogação, pedir para que possa ser ouvido em outra data. Quem fala a verdade vai lá hoje e vai contar, é assim, assim e assado.
E esse pedido da advogada de resignar o ato, de transferir esse depoimento de hoje, levanta muita suspeita, porque quem fala a verdade não precisa de um prazo para inventar uma história. Doutora Márcia. Nada, no momento em que ela está sendo tratada como testemunha, ela não necessita mesmo disso. Agora, se ela acredita que a posição dela dentro do processo não é de testemunha, mas sim de investigada, de interrogada, aí ela faz exatamente esse jogo. O que será que vocês sabem para não falar mais do que vocês sabem? Exato. Né? Para que não exista isso, né? E a gente vê que a postura da mãe é bastante estranha nesse momento e em duas situações a gente pode ver que ela também fosse agressora no mesmo momento ou estivesse presente nas agressões e num segundo momento que ela trabalhasse no sentido de estar omissa, né? Estar omissa a proteger o filho dela, que é uma obrigação da mãe. Já só até me permite fazer essa pergunta para a doutora Márcia, como delegada de polícia por 30 anos. Doutora, como é que a senhora entende essa mensagem? Se eu for preso antes de conseguir alguém para me defender, eu não vou ir sozinho. Nunca quis o mal da Emily. Se nós estivéssemos em qualquer crime, não especialmente nesse, a gente traduziria assim, vou abrir o bico, né? Ou seja, que ela vai falar e essa fala dele pode comprometer a Emily. Mas pode comprometê-la, como eu disse, de que essas ações tenham sido feitas na presença dela, até com o objetivo de ferir a Emily. Assim, eu não posso encostar em você porque eu vou pra cadeia por causa da Maria da Penha, mas na criança eu vou encostar e você não vai fazer nada, e isso progredir. Então, nesse sentido, ou no sentido de que ela também tivesse, de alguma forma, colaborado nessas agressões, ou, no mínimo, não protegido o filho dela. Obrigado, Nader, pela sua participação ao vivo, pelas reportagens aqui no Balanço Geral. Também, doutora Márcia.